Hoje eu percebo como posicionamento, como você se enxerga e como você faz as pessoas te verem, faz, sabe, total diferença sobre onde você vai chegar. Como as pessoas me veem hoje, vai determinar quais oportunidades estão abertas para mim ou não. Isso que você está falando, eu vou dar um exemplo que eu vi por aí, achei muito legal e tem total sentido. Porque como você se enxerga, tem muita relação com o ambiente que você vive. Quer ver um exemplo? Se eu comprar uma água cristal no supermercado, quanto que é? R$1, tanto. Deve ser. Aquela garrafinha lá, 500 ml. Se eu comprar ela numa loja de suco ou uma pastelaria, qualquer coisa, ela vai sair por volta de R$4. Se eu comprar essa garrafinha de água em um restaurante mais refinado, a mesma marca, não estou variando a marca, cristal seja qual for, mesma garrafinha de água, comprar em um restaurante, eles vão me cobrar R$8. Por que isso? Porque o ambiente que você se apresenta, ele faz diferença no jeito que você é enxergado. Sim. Então, quando você fala essa mudança de mindset, é muito legal. Por quê? Porque você começa a se enxergar diferente, consequentemente, a conviver em ambientes diferentes. Sim. Né? Até o fato da gente estar nesse podcast, ele gera uma ambiência diferente para as pessoas que vê você, né? Cara, sem dúvida. E, assim, muito do começo da minha história, e as pessoas, às vezes, elas querem separar a vida profissional da pessoal, sabe? E eu comecei a encaixar as coisas na minha vida profissional quando eu entendi que a minha vida pessoal e a minha história como ser humano, desde criança, gerava impactos no meu comportamento. Então, eu cresci numa família boa. Tipo assim, tive bons pais, sempre se preocuparam com a minha educação, estudei em escola boa. Querendo ou não com valores, né, brother? Exatamente, cara. Eu estudei numa escola de valores cristãos. Não tem como falar da minha história sem falar de Deus. Eu cresci dentro da igreja. Diversos momentos de dificuldade foram pessoas com princípios que me ajudaram, me orientaram. Mas, cara, desde pequeno, eu tinha um complexo de inferioridade dentro da minha cabeça. Uau! Cara, eu ouvi muitas vezes, desde quando eu era pequeno, que eu não daria certo como pessoa. E isso não era uma memória ativa dentro de mim, mas esse era um princípio dentro de mim. Isso me gerava medo e fazia com que eu pensasse, cara, talvez o meu horizonte não é tão longe. Vamos congelar isso. Quando você fala, não é uma memória ativa, mas era um princípio. Ajuda. Até vamos voltar um pouco. O que é um mindset, né? Vamos supor que o nosso ouvinte não sabe o que é isso. O que é um mindset, para você explicar o que é uma memória? Cara, mindset, esse é um termo em inglês, tá? E a gente pode pensar assim como as ferramentas da mente, o posicionamento da sua mente e como ele se comporta, ou seja, as ferramentas que você tem ali, o seu set de ferramentas, ele vai determinar como você vai agir com aquela situação. Então, o que eu digo de memória ativa, que vem do mindset ou não ativa, isso está relacionado ao fato de que eu não ficava repetindo isso para mim mesmo. Mas isso influenciava na forma como eu olhava as escolhas da minha vida. Às vezes inconsciente. Exatamente. Você nem parava para perceber, mas isso estava influenciando de alguma maneira o seu resultado. Exatamente. Isso começou a refletir na minha carreira profissional. Então, cara, eu comecei minha carreira profissional com, sei lá, 17, 18 anos, vai. Comecei ajudando meu pai na empresa dele lá. Meu pai tinha uma empresa e eu ajudei um pouco no operacional, poucos meses só. Daí depois eu comecei numa empresa, eu já tinha acabado de entrar na faculdade de administração já. Só que eu falo, a escolha da faculdade de administração já foi um problema de mindset na minha cabeça. O que aconteceu? Cara, eu queria um curso na minha vida. E eu, cara, estudei para passar numa faculdade federal. E eu fiquei na lista de espera, certo? E o que aconteceu? No meio do processo, passei na primeira fase, passei na segunda, sei lá, acho que eu prestei uns 5 vestibulares aquele ano e eu não passei. Eu fiquei na lista de espera e não chamou o meu nome. Minha mãe sentou comigo e falou assim, filho, quer estudar mais um ano e tentar de novo ano que vem? E a minha cabeça, e hoje eu vejo isso, eu olhei e falei assim, não, mãe,
eu prefiro fazer outra faculdade paga. Meus pais tinham condição de pagar a faculdade, e eu falei assim, posso fazer aquela faculdade paga? Só que qual que é a questão? Eu fugi da raia para não querer estudar mais um ano, entendeu? E o que é engraçado é que tem uma estatística que a maioria das pessoas não passam no primeiro ano. E tá tudo certo. Né? Os caras que passam é o segundo, terceiro ano de vestibular. E aconteceu uma coisa muito curiosa, cara, porque eu entrei na faculdade e os professores falavam assim pra mim, cara, você é muito inteligente pra estar aqui. Você devia parar o curso e estudar porque seu lugar é estar numa universidade federal, porque aqui no Brasil são vistas como as de mais prestígio, né? Uhum. Só que eu não ouvia nem as vozes dos professores. Eu pensava, cara, acho que tá bom, sabe? Mas eu não repetia pra mim que eu não daria certo. Uhum. Mas o que acabou acontecendo? Eu tive algumas mudanças na minha vida que foram gerando gatilhos de escolhas positivas e negativas, às vezes, por causa disso. Então, o que acabou acontecendo? Eu comecei a trabalhar logo no começo da faculdade. Cara, algo muito forte em mim foi o intraempreendedorismo, sabe? O que é isso pro nosso ouvinte? Vamos definir para ele? Boa. Intraempreendedorismo é aquele cara que se desenvolve e ajuda a empresa a se desenvolver, mas crescendo dentro da carreira dele. Uhum. Você entendeu? Então eu entrei numa empresa com, acho que eu fui o terceiro funcionário da empresa. Uau. Então eu era o terceiro funcionário da empresa. Esses tempos atrás eu tive a oportunidade de ver o livro de registro e ver meu nome lá, me deu até uma nostalgia. E eu entrei lá e eu acompanhei essa empresa hoje, às vezes dou consultoria, e assim, eu vi ela chegar a 50 funcionários, a virar mais de uma empresa, a crescer muito. Só que, o que eu fiz? Eu tava lá fazendo administração, e daí eu via, cara, essa empresa aqui, agora o departamento precisa de Excel. Eu ia lá e fazia um curso e aprendia. Os clientes falam todos em inglês, eles são todos multinacionais, precisava de alguém que falasse fluente, ninguém tem segurança. Cara, eu vou aprender inglês e eu vou falar fluente. Precisava manjar de logística, fiz pós em logística. Precisava de contabilidade porque a empresa cresceu muito, agora precisa de alguém interno, eu vou ser esse cara. Então daí, cara, eu sempre me desenvolvi muito e corri atrás até o ponto de eu ficar... Tipo, já não tem mais pra onde crescer na empresa. Mas vamos lá, no começo você falou assim, cara, eu era uma criança que tinha muitas mensagens negativas. Sim. Que não ia conseguir de alguma maneira. Tinha positivas também, mas essa era algo forte. Que acabou gerando algum bloqueio. Porque assim, se você for parar pra pensar, né? Falar inglês fluente, né? Vamos pegar essa característica aí que é muita disciplina. Como é que esses bloqueios não te interferiram? Ou a pergunta assim, como é que você mudou esse mindset para conseguir fazer esses feitos que de alguma maneira talvez te bloqueasse, não sei. Cara, eu não sou psicólogo para afirmar com certeza, mas eu sei que estímulos positivos ajudam você a vencer bloqueios, sabe? Reforços positivos. E um reforço positivo pro intraempreendedorismo dentro de mim, para eu crescer, foi olhando a história da minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa que começou como secretária numa empresa e ela cresceu, se tornou gerente de um departamento e ela se desenvolveu. Hoje minha mãe fala, sei lá, 2, 3 idiomas. Nossa. Ou 4, sei lá. Mas e ela é muito inteligente. Só que isso, dentro de mim, eu sempre via, eu tinha um exemplo dentro de casa. Eu via que minha mãe trabalhava demais. Meu pai sempre teve um espírito mais empreendedor. Meu pai sempre teve empresa para cima e para baixo. Mas o intraempreendedorismo eu aprendi muito com a minha mãe, cara. De ver ela se esforçando. Então, acho que um reforço positivo foi algo que me desbloqueou. Legal. Um exemplo para seguir, sabe? E pensando nisso, sua pergunta foi boa, cara. Porque eu não sei como eu venci esse bloqueio, mas eu sabia que eu queria ser o melhor. E eu acreditava que eu podia naquela época. Sabe uma coisa, conhecendo um pouco da sua história, né? Que nem você falou, também não sou psicólogo, mas eu analiso muito comportamento. As pessoas que mais se desenvolvem, conquistam metas, são as pessoas que, de alguma maneira,
realizam esportes. Porque eu vou te explicar. Porque o esporte dá a base para você conquistar as coisas, que é a disciplina. Verdade. E eu lembro que uma época você falou que jogou basquete. Joguei basquete, karatê, já fiz muita coisa. Cara. E assim, mas não aventurando, né? Disciplinadamente, né? Chegando até a jogar uma amadora, não lembro, né? A gente jogava na época da escola, assim, e tal, mas acho que o que mais me deu disciplina foi karatê, cara. Karatê. Porque foi até engraçado, eu apanhei na escola. Ah, Uma época na escola, acho que eu tinha... um forte impacto sei lá, emocional. uns 11, 12 anos, e eu lembro que meu pai, eu apanhei de uns 2 moleque. E daí meu pai falou assim, meu pai, outra criação, gente, hoje em dia não pode. Mas meu pai olhou e falou assim, ó, vou te falar só 2 coisas. Primeiro, tenha vergonha de ter apanhado, olha o seu tamanho. Pai, eram 2, não quero saber, olha o seu tamanho. E 2, a próxima vez que você chegar apanhando em casa, você vai apanhar muito mais de mim. Então é melhor você brigar na rua, você tem que bater. Cara, Foi isso. foi isso, criação. E falando com pessoas assim, mais da minha época, era um diálogo normal, cara. Fazia parte, né? Mas tipo assim, e eu fui muito disciplinado, cara, por causa disso. Isso. E aí essas coisas acabam dando base pra você estudar inglês e ter disciplina pra evoluir, que nem o exemplo da sua mãe, né? Só que esse gatilho voltou dentro de mim depois de um tempo. Uau. Porque eu cresci muito na empresa e eu vi a empresa decolar. Então, você imagina uma empresa, sei lá, de um faturamento de 10, 20 mil por mês a milhões ano. Foi o que eu passei. Então, isso é legal. Porque se você está dentro da empresa, esse recado é legal. Se você está dentro da empresa, você pode crescer com ela. Só que você tem que correr atrás do negócio. Então, eu precisei aprender inglês fluente, eu precisei fazer 2 faculdades e uma pós, eu precisei fazer muita coisa, cara. Eu trabalhava mais que todo mundo se precisa. Eu acho que eu pensava mais na empresa do que o dono, às vezes. Uhum. Só que isso que me possibilitou estar lá até esse ponto. Senão eu já tinha saído, você entendeu? Eu podia ser bom só até aquele ponto, mas eu acompanhei a empresa o tempo todo. E chegou um determinado ponto onde o meu horizonte estacou, você entendeu? Uhum. E ali não tinha mais para onde eu crescer e eu comecei a me desmotivar, você entendeu? E isso não tinha a ver com a empresa, tinha a ver com um conflito interno meu, você entendeu? Só que o que aconteceu? Teve um episódio muito traumático. Eu decidi sair da empresa num ano e decidi começar a consultoria. Nem pensava em Flyme, não pensava em nada. Surgiu uma oportunidade. E uma oportunidade de empreender vendendo produto para cabelo feminino. O que eu entendia disso? Zero, brother. Zero. Mas por que esse segmento? E aí? Por que? Cara, foi assim, eu não quero mais fazer isso. Quero fazer outra coisa, manja. Não tô mais feliz. Daí eu já me via angustiado para ir trabalhar todo dia, pensando, puxa, vai ser a mesma coisa. Não tinha desafio. Eu comecei a ficar triste trabalhando. Uhum. E daí eu falei, cara, eu acho que essa tristeza essa empresa não merece ter uma pessoa triste aqui, você entendeu? Uhum. Então eu acho que pra mim e pra empresa vai ser melhor se eu fizer isso. E beleza, fui empreender, quebrei a cara, velho. Quebrei a cara lindo, bonito. Trabalhei de vendedor em algumas empresas. Hoje eu sei algumas coisas de venda, mas não é meu forte. Uhum. E eu precisei disso pra descobrir, sabe? E cometi vários erros nessas primeiras consultorias, assim, apesar de ter conhecimento, eu não tinha maturidade para conduzir o processo, não conseguia captar muito cliente, enfim, quebrei a cara nesse ponto. E essa empresa me trouxe de volta. Cara, num certo ponto isso foi excelente para mim, porque eu precisava de um trampo, você entendeu? Uhum. Só que em outro ponto isso reforçou esse mindset negativo na minha cabeça. Cara, e aí voltou lá atrás. Aí voltei lá atrás na minha mentalidade. Tipo assim, cara, tá vendo? É melhor você se contentar com isso, porque ainda bem que te aceitaram, você entendeu? Porque você ia quebrar a cara, entendeu? Isso, as pessoas que me aceitaram no emprego de volta, fizeram isso porque elas gostam de mim por causa da minha competência, e eu sempre fui competente. Mas o reforço dentro da minha cabeça, a forma como eu lidava com isso, queria dizer tudo como ia ser, sabe? E o que aconteceu? Tiro e queda, meu irmão. Comecei a ficar chateado no trabalho de novo. Por quê? Porque eu sonhava com coisas maiores.
mas eu não me sentia digno delas. Então, algo muito importante para você saber se o seu mindset te prejudica é você perceber se você tá se boicotando, entende? Na minha vida, né, nesse período, eu sempre tive muita desculpa. E eu percebi que pessoas que dão muita desculpa estão com o mindset errado, sabe? Então, pra mim, o problema... Tem uma frase que o pessoal fala, né? Quem é bom de dar desculpa não é bom de dar resultado. Exato, brother, exato. Cara, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, cara, não é possível, tanto que você sabe, eu converso com você, você manja pra caramba, mas a minha cabeça era como se eu... Sabe aquela coisa que o leão se comporta como um gatinho medroso? Uhum. É isso. O mindset errado, cara, você pode ter as melhores ferramentas e conhecimento, você não sabe pôr eles em prática. E isso que o Felipe tá falando é muito interessante, porque assim, às vezes você até sabe colocar em prática, mas a sua cabeça te sabota. Quer ver um exemplo? Procrastinação. As pessoas confundem e acham que procrastinação é a pessoa que não trabalha, que fica vadiando. Não, a pessoa que procrastina, ela não prioriza o que é importante, mesmo sabendo das consequências, que no seu caso, a consequência era não ter o futuro que você merecia ou podia ter perante a sua qualidade técnica, né? Exato, cara. E outra, você tem tudo pra dar certo. Hoje eu me enxergo, cara, com um potencial totalmente diferente. E se for ver em volume de conhecimento, lógico que eu adquiri muito conhecimento. Eu não paro de ler, não paro de estudar. Só que, cara, as minhas ferramentas naquela época eram muito poderosas, você entendeu? Eu não fazia nada com aquilo, entre aspas, né? Mas por que eu me sabotava? Eu via pessoas de sucesso e eu pensava... Eu dava muitas desculpas pra mim mesmo. Ah, foi sorte. A pessoa herdou aquilo. Daí, quando eu olhava pra mim, eu pensava, eu não consigo fazer isso porque eu tenho que ter dinheiro. Mas daí, eu achava uma solução. Eu arrumava outra fonte de renda, eu economizava, eu criava um plano. Não. O que eu fazia? Eu não tenho dinheiro e é isso. Eu continuava com o mesmo comportamento, entendeu? E eu não... Isso fazia com que eu não me posicionasse para as pessoas como, cara, eu sou um cara que posso oferecer algo. Seu mindset comunica para as pessoas, até na sua linguagem corporal. Como você se enxerga. Se você chegar diante das pessoas, seu mindset for um mindset negativo, você não precisa abrir a boca para que as pessoas percebam que você sente dessa forma. Entende? Uhum. A sua linguagem corporal fala muito mais. E ela vem muito mais do inconsciente do que do consciente. Vamos falar a verdade? Uhum. Você consegue treinar pra melhorar a sua linguagem corporal, mas muito dela vem do inconsciente, cara. Vem da forma que você se vê. Aquela hora que você não tá percebendo, que ninguém tá te olhando, ali é o seu subconsciente comandando o seu corpo, né? Você não tá consciente em todas as suas funções, né? O tempo todo.